Leonel, coordenador do NAD, do Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu queria dar as boas-vindas a todos nesse nosso primeiro CIADcast. O que é o CIADcast? É um podcast no formato do CIAD, que está chegando, o 20º CIAD, que vai ser um evento híbrido, tanto presencial quanto online. Acho que essa é a grande novidade que a gente tem para divulgar para vocês. E o CIAD vai ser no dia 29 e 30 de novembro desse ano, de 2024, e a gente, desde antemão, espera vocês presencial ou de maneira híbrida. Nesse primeiro podcast, a gente tem o prazer em receber o meu querido amigo e professor titular da Faculdade de Medicina da USP, professor Wilson Jacó, que vai conversar conosco sobre o tema de assistência domiciliar, que é o foco do nosso CIAD. Mas hoje a gente pegou um tema especial, para a gente falar um pouco da história, de como se formou a assistência domiciliar, né, no Brasil e de onde ele tirou tanta inspiração para criar o nosso NAD, o Núcleo de Assistência Domiciliar lá no Hospital das Clínicas. Então eu queria apresentar aqui para vocês, professor Wilson, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Privilégio estar aqui. O privilégio é o nosso de poder ouvir vocês, suas histórias, que sempre são muito empreendedoras, né? E nos faz sempre pensar em crescer, né? Eu acho que você deixou esse legado para a gente. Então, o tema desse nosso podcast é a gente falar um pouco sobre as histórias e a história do NAD. Né? A história do NAD é muito rica e contém várias histórias dentro. Né? O CIAD esse ano tem um tema de veredas. Né? Isso. E a gente já tem esse lado poético desde o começo. Eu acho que a história da assistência domiciliar tem um lado poético também, né, professor? E eu queria entender, né, a evolução da assistência domiciliar, né, desde o início dos anos 90, como é que era pensado, como é que foi a atitude de tentar desenvolver um time especialmente para atender os pacientes em casa. Eu queria ouvir de você como é que foi essa experiência. Muito bom. O NAD surge de uma coletânea de eventos, de atividades que existiam já no Hospital das Clínicas, que eram realizadas em domicílio, mas de uma maneira totalmente artesanal. Aquela com a qual nós éramos mais conectados era um programa que tinha por sigla o PROVID, que era um programa de visita domiciliar ao idoso, que atendia aqueles pacientes que não mais podiam vir ao hospital, que eram do ambulatório do Gâmea. O Gâmea, nascido em 1984, já tinha mais de 10 anos de existência, ou próximo de 10 anos de existência, quando um paciente, de nome Pedro Triano, não pôde mais vir ao hospital por uma amputação de membro inferior. E a esposa nos contava o que acontecia com Pedro, e isto contaminou o nosso interno, o Sérgio, que veio muito triste me contar: eu não consigo mais cuidar de Pedro porque ele não vem mais ao hospital. Era uma sexta-feira. Eu perguntei o que Pedro faria no sábado pela manhã. Ele disse que não tinha nenhum programa. Nós fomos à casa de Pedro, atrás da Igreja da Candelária, na Vila Maria. Voltamos de lá com a certeza de que isto era uma forma extremamente adequada para se cuidar de idosos enfermos que não podiam mais se locomover. A ideia cresceu, nós criamos esse programa, criamos bolsistas do programa, várias pessoas que hoje são profissionais de renome. Eu não vou citá-los para não revelar a idade, mas várias pessoas, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, participaram do PROVID. Nós íamos aos sábados na casa das pessoas. Quando o nosso diretor executivo, Gonçalo Vecina, resolveu criar um programa unificado de assistência domiciliar, divisão de serviço social, na figura da senhora Sandra Márcia, a nutrição, na figura de Carolina, e outros programas juntaram-se e nasce o NAD como uma instituição do Hospital das Clínicas. Na época tínhamos um único modelo no servidor público estadual, mas que era exclusivamente assistencial. E nós, desde o início, quisemos fazer do NAD o tripé da universidade: ensino, pesquisa e assistência num mesmo núcleo de trabalho. É assim que nasce, em 1996. Em abril de 96, a primeira visita,
nós criamos essa instituição lá no HC. Que história bonita, né? E eu imagino que deve ter sido muito difícil juntar essas pessoas para fazer esse trabalho que na época não era tão valorizado. A gente percebe que a modalidade de assistência domiciliar vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Naquela época, como é que era lidar com um atendimento presencial em casa, levando alunos de faculdade para fazer atendimento domiciliar? Soa estranho para o pessoal? Soa porque durante algum tempo, evidentemente que os primeiros lugares onde os enfermos foram atendidos foi no seu domicílio antes da existência dos hospitais. Então existem vários documentos mostrando que as pessoas eram atendidas em casa para que pudessem ter algum tipo de manifestação. Um dos quadros clássicos, The Physician, que é a agonia de um médico ao lado de uma criança gravemente enferma diante da incapacidade de fazer algo que realmente a beneficie na expectativa de seus pais. Esse quadro é um clássico da pintura realista e que tem por trás de si uma história muito bonita. O pintor desse quadro perdeu sua filha por falta de assistência. Então ele relatou naquele quadro todo o sofrimento que teve por não ter aquilo que precisava para salvar. De qualquer maneira, o atendimento em domicílio sempre foi considerado, depois da concentração dos recursos dentro do ambiente hospitalar, sempre foi considerado uma atividade de segunda categoria. Sim. Tanto é que ele era feito, em geral, por quem não tinha outras oportunidades de atender. E eu várias vezes ouvi, mas o senhor atende em domicílio? Uma pergunta como se isto fosse algo que quem tem alguma diferenciação normalmente não faria. Nós mudamos esse paradigma. Eu falo nós, não só nós, o NAD, mas o NAD foi uma ferramenta pela qual a mudança de paradigma, por introduzi-lo na residência médica. Sim. Inicialmente com a resistência dos residentes naquele primeiro ano, e depois com a percepção do residente que se ele tinha que aprender a trabalhar em UTI, trabalhar em pronto atendimento, ele tinha que aprender a trabalhar em casa, porque sem isso ele ficaria privado de uma das grandes oportunidades de trabalho. Falando em modalidade de atendimento, né? Você citou atendimento intra-hospitalar, em UTI, né? Pacientes mais complexos. Como é que a gente contextualiza, né? Desde 96 e evoluindo até os tempos atuais, essa diferença, principalmente de assistência domiciliar no setor público e no setor privado? Qual que é a sua visão ao longo do tempo? Quem avançou mais, quem avançou menos? Como é que essa sua visão, né, retrospectiva, você pode ter agora, né, dos avanços dessa modalidade? Você acha que a modalidade de assistência domiciliar ela já se firmou como um modelo bem estabelecido, ou a gente ainda precisa avançar em alguns aspectos? Acho que ela precisa escolher a sua forma de sustentabilidade. Perfeito. Durante um período razoavelmente curto, se nós pensarmos nestes anos todos, ela foi entendida como uma forma de economizar recursos no setor privado. Então, ela seria a maneira pela qual haveria uma deshospitalização com economia dos valores destinados ao cuidado daquele paciente. O tempo mostrou que isto não era tão verdadeiro assim, não era uma aritmética tão verdadeira. Portanto, o financiador da assistência domiciliar, seja das múltiplas empresas que surgiram na época, seja da forma específica do assim chamado home care, deixou de apoiá-lo e, consequentemente, valorizou outras formas de encaminhamento, seja a manutenção do indivíduo no hospital em que ele estava internado, sejam outros encaminhamentos. No setor, então, eu entendo que hoje eu me lembro de ter feito uma apresentação na qual nós distinguimos 5 clientes
com diferenças absolutamente polares entre o cliente que reduziria os recursos necessários para praticamente 10% do que ele utilizaria se ficasse no hospital, e o cliente que levaria praticamente 100% da necessidade de recursos para o domicílio, que não traria benefício nenhum, que não fosse estar na sua residência, o que não é pouco para o cliente, mas o que desfavorece o financiador. No setor público, eu não tenho nenhuma dúvida que a assistência domiciliar é mais importante do que qualquer outra forma, porque nós temos um desligamento do paciente, do cliente, no momento em que ele tem a alta hospitalar, com uma consulta agendada para meses depois daquela alta. E esta conexão cria o cenário onde ele voltará ao pronto atendimento e fazendo uma nova reinternação, uma nova internação. Então, este monitoramento do cliente no domicílio é fundamental. Perfeito. Você falando já desse assunto, processo de envelhecimento da nossa área, a gente percebe que os hospitais vão ficar cheios, já estão, né, superlotados, e talvez essa modalidade assistencial vai vir a facilitar a deshospitalização, que é um tema frequente. No modelo público, desde 2011, a gente tem o programa Melhor em Casa. Isso mesmo. Que nasce de um SEAD, né? Eu acho que essa é a importância que a gente tem que revelar aqui para todos, né? Assistência domiciliar, né? O programa ministerial que nós temos hoje, o programa Melhor em Casa, que desenvolve um programa lindíssimo no Brasil todo, nasceu dentro do SEAD com essa proposta de levar atendimento a pacientes do SUS, né, para que tenha uma melhor qualidade. Pensando nessa evolução de 2011 para cá, a gente incorporou muitas tecnologias nesse sistema, nessa modalidade. Naquela época era feito de uma maneira bem mais artesanal, né, muito individualizada, e o que pegava mais, o que valia a pena era muito mais o high-touch do que o high-tech. A gente sempre fala sobre isso. Nos dias de hoje a gente vê essa transformação digital chegando em cima da gente com inteligência artificial, dispositivos domiciliares. Qual que é a sua impressão, professor Wilson, em relação à utilização, né, desses equipamentos, dessa nova tecnologia que a gente está incorporando, pensando na história, na evolução da assistência domiciliar? Eu vejo isso, já adiantando, que é uma coisa que vem a somar, né? Mas que não exclui o nosso atendimento humanizado. Eu queria saber a sua opinião, professor. Ela vai muito por esse caminho. Eu acho que não temos dúvida de que essa intermediação eletrônica de qualquer contato com a saúde torna-se inexorável. Não existe mais ninguém que vai buscar os seus resultados de exame, ele os consulta pelo banco de dados do laboratório, ele faz marcações, agendamentos, consultas, interconsultas, todas elas mediadas por um veículo eletrônico. Muitos dispensam, inclusive, a intermediação humana para fazerem agendamentos que podem muitas vezes ser feitos de uma maneira automática. Então, esta interlocução entre o prestador do serviço e o indivíduo que se beneficia daquele serviço, no meu modo de entender, é inexorável que isto seja mediado eletronicamente. Eu ouço coisas de certo estranhamento, mas é um estranhamento temporário. Uma cliente fala, eu fui até o meu... E especificou qual era o especialista, e eu não falei com ninguém. Cheguei numa sala, tinha um totem, eu registrei a minha chegada, saiu uma senha, eu fiquei aguardando, no totem avisou que eu deveria entrar, uma porta se abriu, eu entrei, e só lá dentro é que eu fui conhecer a pessoa com quem eu ia conversar. Eu me senti extremamente sozinho, eu falei, isso é por pouco tempo. Agora, é óbvio que a existência de uma pessoa para mediar esta relação é muito confortável. Eu, por exemplo, sinto falta dela todas as vezes em que o dispositivo eletrônico vai facilitar o meu contato, mas é muito interessante ter alguém que reconhece se eu tenho alguma limitação
e que me favorece naquilo. Quando não precisa, ótimo. Eu vou fazer o check-in na chegada de um aeroporto. Tem o totem, é muito fácil fazê-lo. Mas ter alguém a quem recorrer se algo não estiver funcionando corretamente é muito confortável. Então, exatamente o que você disse. É uma sintonia entre o elemento eletrônico e o elemento humano, com grande probabilidade de que o eletrônico vá ocupando cada vez mais espaço. Mas não a ausência do humano, porque senão nós nos sentiremos muito sozinhos. Perfeito. Como o envelhecimento, a tecnologia vai ser inexorável. Isso né? mesmo. A gente vai ter que se acostumar, se adaptar com ela, né? Minha opinião é bastante semelhante com a sua. Eu tenho duas questões aqui para a gente tentar explorar. A primeira, eu queria só entender por que desde o começo o NAD tem aquele I de interdisciplinar. Qual que é a importância da nossa equipe no trabalho de assistência domiciliar? Fábio, você toca um ponto que para nós é uma bandeira desde que a geriatria se desenvolve dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Entendo geriatria e gerontologia como faces de uma mesma moeda e uma não existindo sem a outra. Não existe uma moeda de uma só face, não existe uma moeda que tenha valor se ela não tiver o seu lado consolidador. Então, esta gerontologia que nós passamos a chamar de interdisciplinares, equipes interdisciplinares, da qual o médico faz parte, eu sempre insisto nisso. A equipe interdisciplinar não compõe com o médico, ela inclui o médico, ela se compõe com o médico. Mas ela é fundamental, inclusive para o conforto e bem-estar do médico, que não pode se responsabilizar em hipótese alguma por todo o conhecimento ou toda a aplicação do conhecimento que um cliente com este grau de complexidade necessita. É fundamental, por isso que outros termos que não equipe interdisciplinar foram absolutamente banidos pelo fato de que nós temos uma necessidade, uma respeitabilidade por todos os elementos que compõem a equipe de saúde. Então, o NAD nasce NAD, interdisciplinar por conta disso. E eu acredito que, pelo menos na nossa realidade, no Hospital das Clínicas, seja o ambiente que mais aconteça de maneira genuína, né, o atendimento interdisciplinar. Isso. E talvez seja a tarefa mais difícil da assistência domiciliar. Trabalhar em conjunto, respeitando as suas limitações e as suas especificidades. Né? Você tocou um ponto importantíssimo. Esta interdisciplinaridade requer, primeiro, um treinamento tanto de comunicação quanto de convivência do ponto de vista operacional. Segundo, ele requer um tempo. Nós não tomamos decisões isoladas porque queremos ouvir uma opinião consensual. A opinião consensual nem sempre é tão pronta quanto uma opinião isolada. Então, isto requer um treinamento para que haja uma agilidade da opinião consensual sem que haja um incentivo à opinião isolada. Eu não posso dizer, eu tomei uma decisão sem ouvir o enfermeiro, porque eu não o encontrei no box de enfermagem. Eu tenho que ter uma habilidade de comunicação capaz de poder fazer esta relação acontecer sem que isto onere o tempo da tomada de decisão. É realmente uma arte, mas é uma arte bonita, é interessante. E eu tenho certeza que é impossível se fazer assistência domiciliar sem equipe multiprofissional. Né? A gente não consegue resolver os casos de maneira isolada. Né? Para finalizar, professor, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva dessa modalidade de assistência domiciliar. O que espera, né, nesse futuro que não está mais tão longe, mas para a gente pensar nas próximas oportunidades? Você foi um pioneiro, né, na sua época, de pensar em empreender, né, nessa modalidade, e agora a gente que está assumindo esse papel, o que a gente pode esperar do futuro da assistência domiciliar? A gente pode esperar uma diferenciação cada vez maior nos recursos que poderão ser levados a domicílio, num favorecimento cada vez maior de que o paciente domiciliário permaneça em domicílio, porque esta é a melhor solução para ele e para o sistema, com uma valorização grande do profissional que atende em domicílio. Assim como eu tenho uma valorização grande do profissional que atua em terapia intensiva.
uma valorização grande no indivíduo que atua por teleassistência. Eu terei que ter uma valorização grande por quem vai em domicílio. Alguns indícios já mostram isto. Os laboratórios de análise privados têm dado um grande incentivo para a coleta em domicílio. Por quê? Porque é muito menos oneroso e muito mais equacionável, tem uma previsibilidade maior. Então, isto favorece demais a gestão. E o que nós vamos ter com a concomitância da teleassistência é um escalonamento de ações. Eu faço uma aquisição de dados pela teleassistência. As informações chegam ao cérebro pensante natural, não artificial, que vai saber reconhecer a diferença entre 36,7 num indivíduo frágil ou 36,7 num indivíduo rígido. Ele vai perceber a nuance disto. Deflagra uma ação que pode ser virtual ou presencial. Esta ação presencial tem que ter gente treinada para realizá-la, para não perder a viagem, para não cometer o retrabalho. Um dos grandes problemas das nossas ações, em especial das públicas, é o retrabalho, é fazer mais de uma vez uma mesma coisa. Isso nós temos que perseguir. Fazer mais de uma vez uma mesma coisa é desperdício. E a gente faz muito. Muito, né? Muito disso. Você tocou um ponto, só para a gente finalizar, que é da qualidade assistencial, né? Eu acho que tudo isso vem da formação. A gente precisa... Eu penso que no futuro próximo a gente precisaria se dedicar mais à qualidade de formação de recursos humanos para trabalhar em assistência domiciliar. Eu acho que a gente já fez muita coisa, mas tem um caminho longo ainda nessa questão acadêmica, principalmente. Perfeito. Professor, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas a gente já tem o nosso tempo. Eu queria agradecer a sua presença. Foi de uma generosidade enorme doar o seu tempo aqui pra gente. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso primeiro CIADcast e queria deixar aqui o convite ao CIAD 2024, que vai ser realizado do dia 29 e 30 de novembro desse ano. Vai acontecer no Hospital das Clínicas e no Instituto Hassini. E desde já eu vou também já convidar para o próximo podcast. Eu tenho aqui a programação e vai ser fantástico. A gente vai falar da assistência domiciliar no setor privado, exclusivamente, tá? E quem vai participar é o Dr. Ari Bolognese e o Dr. Frederico Beraldo. São dois colegas nossos e quem vai moderar vai ser o Dr. André Michilo. Então, deixo já o convite para vocês para o próximo CIADcast e com certeza espero vê-los presencialmente ou de forma online no próximo CIAD. E desde já gostaria de agradecer por parte do Instituto Hassini, a professora Nilce, e da parte do Hospital das Clínicas do NAD, a Ivone, por proporcionar esse horário aqui para a gente. Obrigado, professor. Espero que vocês também que estejam acompanhando tenham aproveitado e não percam os próximos CIADcasts e nem o nosso CIAD 2024, que está imperdível. Obrigado, professor. Obrigado você, Fábio. Saiba que foi um privilégio participar desse podcast e principalmente em interação com você, que eu tanto admiro. Muito grato. Que bom. Obrigado. Até logo, pessoal.